Boa noite, pessoal. Eu interrompi a conversa da Simone com o Edmilson. Simone, pode ligar a câmera de novo e o microfone? Isso, Opa! Para vir comigo aqui para o palco. E daí a gente vai poder iniciar. Eu acho que agora no início o pessoal vai entrando. Nós acabamos de liberar a entrada do pessoal. E de repente pode começar te apresentando, contando um pouquinho da tua trajetória, que eu acho que tem muita gente que ainda não te conhece, né? É ótimo. Também acho que no final é legal, Simone, explicar para o pessoal, tem vários que se interessaram e se interessam pelo assunto do sono e querem saber mais, falar. Tu falou ali no grupo, né, de várias opções, né, fazer uma pós-graduação mais aprofundada, ou então fazer um curso, tu faz mentoria também, eu acho que vai ser legal sinalizar essas opções. Depois da aula, a gente vai ficar aqui no bate-papo, né? Então, eu acho Isso. que a gente pode falar dessa questão. Foi uma das coisas que eu pensei em informar, né? Quais são as opções que a gente tem de educação, né, em sono. A gente não precisa ser especialista em medicina do sono, mas quem quiser ser especialista em medicina do sono tem os caminhos, e a gente pode conversar sobre isso depois, sim. Boa. Eu vou te deixar no palco agora sozinha, nós vamos estar te vendo. Se precisar de ajuda, eu vou estar vendo aqui, eu entro aqui para te ajudar. Eu acho que tenta compartilhar só a guia, vamos ver se tu vai conseguir continuar olhando o pessoal aqui. Eu acho que não, hein? Eu Bom, vou tentar, vamos lá. Só vamos, a vamos. janela? Não a janela inteira, só a guia. E daí tu seleciona a guia onde está. A tua apresentação está numa guia do navegador? Tá, aqui. Ó. Tá, então tenta apresentar só a guia do navegador onde está a apresentação. Vamos ver. Tá Aí, conseguindo? aí some, sabe? Deixa eu ver se eu Ah, consigo. Peraí. agora tu está vendo só a tua apresentação? Para nós tá ótimo aqui. Pois é, mas eu fico vendo só a apresentação. Não consigo me ver. Tá, Nem ver vocês. vamos fazer assim, eu vou te avisando se tiver alguma pergunta aqui no grupo, ou eu deixo para depois também para perguntar, mas se tiver alguma importante de te interromper, eu te interrompo. Ok. Então tá, joia, vou te deixar sozinha, não te assusta, nós estamos aqui. Bom, vocês estão vendo minha tela inteira? Estamos vendo assim, agora Agora não voltou mais, para... né? agora não mais. Tá, voltei. Agora tá certinho. Bom, gente, meu nome é Simone Presotti. Eu sou médica de sono. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Atendo em Vitória, no Espírito Santo, faço atendimento online, mas a minha formação em sono foi toda em São Paulo, fiz residência de clínica médica, de pneumologia, depois fiz meu treinamento em medicina do sono, tudo no HC da USP, depois fiz meu doutorado lá no HC também, minha tese era voltada para pesquisa de distúrbio respiratório do sono em paciente cardiopata, era lá dentro do INCOR, então a gente tinha toda um meio, assim, favorável a isso. Então, é um assunto que eu gosto muito de falar sobre essa intersecção de doenças do sono, principalmente de apneia do sono, com as doenças cardiovasculares, com as doenças metabólicas, né? A gente vai falar de síndrome metabólica, que inclui uma questão cardiovascular aí também, que é a hipertensão arterial, a dislipidemia, né, a hiperglicemia. Então, a gente vai conversar hoje sobre isso. Eu não consigo ver vocês, então vocês vão me ver, e ao longo da palestra, se tiver alguma necessidade de interrupção, o Gabriel vai falar comigo, mas ao final a gente tem aquela salinha de discussão e eu vou estar lá à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o que a gente vai conversar, sobre o que vocês têm de dúvida em relação à formação em medicina do sono, em conhecimento sobre o sono, em relação aos exames, né, que existe muita dúvida em relação aos tipos de polissonografia, aplicabilidade da polissonografia, principalmente os métodos mais simplificados, para que eles servem. E então hoje eu trouxe esse assunto
dos distúrbios do sono relacionados à síndrome metabólica, porque, na verdade, se tratam de duas entidades clínicas que são extremamente frequentes, e os meus primeiros slides vão acabar falando sobre isso, sobre a frequência dessas duas questões. Então, a gente tem um trabalho clássico, assim, de prevalência de apneia do sono no mundo, que foi publicado no Lancet em 2019, e que avaliou as diversas prevalências de apneia do sono em diversas regiões do mundo. Vocês podem ver que os Estados Unidos é diferente da China, diferente do Brasil, então a gente tem prevalências diferentes, estimadas para cada país, avaliadas em cada país, e juntando essa informação, foram 16 países que participaram dessa pesquisa, juntando essas informações, se extrapolou a estimativa de quantas pessoas no mundo sofrem de apneia obstrutiva do sono. E se encontrou esse dado, que na população geral, de 30 a 69 anos de idade, quase 1 bilhão de pessoas têm apneia do sono. Isso é um dado muito impressionante, muito impactante. E a gente tem um estudo nacional, que é um Epissono, que é um estudo epidemiológico que corre na cidade de São Paulo já há década, e nesse estudo a gente viu que a prevalência de apneia do sono na população geral é de cerca de 1/3 da população, 33%, considerando o índice de apneia maior do que 5. E aí, olhando para a síndrome metabólica, esse é um estudo que foi publicado em 2022, e aí eu olhei para essa população, né, mundial em 2022, de 30 a 69 anos, e extrapolei esse número do estudo de síndrome metabólica, que eles não colocavam em relação à população mundial, mas cada corzinha desse traçado é uma região do mundo, então tem Europa, tem Estados Unidos, tem Europa Ocidental, Europa Oriental, África, e as prevalências são diferentes de síndrome metabólica em cada região do mundo. Eles avaliaram vários critérios de conceituação da síndrome metabólica também, então, aqui na parte inferior, né, na linha, a gente tem os critérios que foram avaliados da American Heart Association, da IDF, que é de diabetes, da World Health Organization. Então, eles avaliaram isso tudo e estimaram que na população geral, de 12 a 31% dessa população tem síndrome metabólica. Então, pela população mundial, em 2022, cerca de 1 bilhão de pessoas também têm síndrome metabólica. Então, não é de se esperar que duas questões extremamente frequentes na população no mundo vão coexistir de alguma maneira. E a pergunta é se essa coexistência é só uma coincidência pela frequência das duas ou se tem alguma relação causal ali. Então, eu vou começar pelo conceito dessas duas situações. Então, o conceito de síndrome metabólica, a síndrome metabólica não é uma doença em si, ela é um conjunto de fatores que, quando combinados, então 3 a 5 desses fatores a gente classifica como síndrome metabólica, vão conferir ao paciente um risco cardiovascular mais elevado. Então, seria o quê? Pressão arterial maior do que 130/85. Então, eu fui buscar até na literatura recentíssima, assim, de 2025, se depois desses novos consensos, né, americano e brasileiro, se mudou alguma coisa nesse conceito de síndrome metabólica e os novos conceitos de hipertensão, os novos conceitos em relação à avaliação dos lípides, não chegaram ainda no conceito da síndrome metabólica. Então, a gente continua com esse conceito mais antigo, que é hipertensão, com pressão entre maior ou igual a 130/85, a glicemia de jejum maior ou igual a 100, os triglicerídeos maior ou igual a 150, colesterol HDL menor do que 40 para homens e menor do que 50 para mulheres, e a circunferência da cintura maior que 102 para homens e maior do que 88, maior ou igual a 88 centímetros para as mulheres. Então, a presença de 3 ou mais desses fatores vão classificar o indivíduo como apresentando síndrome metabólica.
Isso é mais conhecido de todos vocês e, às vezes, o que não é conhecido é sobre o distúrbio respiratório do sono. Então, qual é o conceito de apneia obstrutiva do sono? É uma doença respiratória do sono que acontece por obstrução das vias aéreas superiores, mais especificamente da faringe, não é uma obstrução nasal e não é uma obstrução de via aérea inferior, é uma obstrução de faringe. E essa obstrução vai levar à interrupção do fluxo aéreo com uma pausa na respiração durante alguns segundos, mais do que 10 segundos, obrigatoriamente, seguidas de um despertar, de fragmentação do sono e de queda da oxigenação. Então, uma hipóxia intermitente durante o sono. Então, isso aqui é uma via aérea normal, quando a gente dorme, que relaxa, e relaxa o palato, a úvula, a língua, as paredes laterais posteriores da faringe, a via aérea sempre fica um pouco mais estreita durante o sono, mas não obstrui, não é normal obstruir essa via aérea durante o sono. E quando tem apneia, esse relaxamento da língua, do palato, da úvula, das paredes laterais posteriores, toda a circunferência vai obstruir essa passagem do ar, causando essa interrupção do fluxo aéreo. E é assim que aparece para a gente, como médico de sono, como quem está avaliando um exame de sono, uma apneia obstrutiva do sono. Esse aqui é um traçado de 2 minutos de uma polissonografia do tipo 3, que é uma polissonografia que vai avaliar parâmetros cardiorrespiratórios, então avalia fluxo aéreo, avalia esforço respiratório, posição do corpo, oximetria, frequência cardíaca e ronco. Então, nesse paciente aqui, o fluxo aéreo nessa primeira linha, a gente vai vendo a respiração subindo e descendo, de repente ela para durante alguns segundos, né? Essa segunda aqui tem até a marcação, foram 57 segundos sem respirar. Então, a pessoa para de respirar durante alguns segundos, tem que ser mais do que 10 segundos para a gente considerar uma apneia. Nisso, essa pessoa estava numa posição de decúbito dorsal. No esforço respiratório, que é o esforço tóraco-abdominal, ele mantém o esforço, então é uma apneia obstrutiva, não é uma apneia central. E aqui nesse traçado azul, a gente vê a dessaturação que chegar nesse paciente até 67%. Então, para de respirar, cai a saturação, o cérebro acorda, então tem um microdespertar, que nesse tipo de polissonografia a gente não consegue medir esse microdespertar, mas ele está lá, que é aí que a pessoa recupera a força e o tônus muscular e volta a respirar. E com isso, quando ela volta a respirar, que ela puxa o ar com toda a força, aquele tecido da via aérea vibra e faz o barulho do ronco. Então, é pausa respiratória, queda da oxigenação, microdespertar, ronco. A gente caracteriza como apneia leve quando esse índice de apneia e hipopneia está entre 5 e 15, apneia moderada entre 15 e 30, e acima de 30, apneia do sono grave. E o que a maioria das pessoas imagina é que a apneia é sempre uma obstrução mecânica, pura e somente obstrução mecânica. Isso não é verdade. A obstrução mecânica é o principal fator fisiopatológico, sim. Essa obstrução mecânica se dá, na maioria das vezes, na verdade, na metade das vezes, por questões relacionadas à obesidade. A gente vai falar sobre isso. Então, deposição de gordura na língua, toda a via aérea superior, né, no entorno, causando um estreitamento dessa via aérea. Mas esse estreitamento dessa via aérea também pode vir, por exemplo, de uma retrognatia, micrognatia, de alguma alteração crâniofacial que vai favorecer essa questão. Então, a gente tem que estar atento não só à obesidade na apneia do sono, mas também a outras questões. E pessoas magras podem ter apneia. E as pessoas magras que têm apneia podem ter síndrome metabólica também. Então, essa que é a grande coisa que eu quero mostrar para vocês e fazerem que vocês prestem atenção. E existem outros mecanismos que podem levar à apneia, que dizem respeito à funcionalidade dessa musculatura que dilata a nossa faringe, coisas que dizem respeito ao controle central da nossa respiração,
do loop gain, da sensibilidade dos quimiorreceptores, questões relacionadas à nossa habilidade de despertar ou não despertar, o limiar de despertar é importante, e com isso a apneia ela vai apresentando vários endótipos, que são essas características que eu acabei de citar, que se traduzem com fenótipos, como a apneia vai se apresentar nas diferentes pessoas, né? Então, a gente não vai ver a apneia só em obeso. E, linkando essas duas questões, a gente tem a dúvida se a apneia do sono pode ser um fator independente de risco para síndrome metabólica. E esse estudo que juntou dados do Epsono, que é essa corte do Brasil, esse estudo epidemiológico brasileiro, com o Hipnolaus, que é um estudo semelhante suíço, e eles avaliaram pessoas longitudinalmente ao longo de 6 anos. Então, pegaram pessoas com apneia e sem apneia. No início, ninguém tinha síndrome metabólica, acompanharam essas pessoas durante 6 anos. O que eles encontraram? Que o grupo que tinha apneia do sono teve o desenvolvimento de síndrome metabólica em 2,5 mais vezes do que o grupo que não tinha apneia do sono no início da avaliação. Então, é uma avaliação que aponta nesse sentido, de que a apneia sim pode levar à síndrome metabólica. E independente de fatores relacionados ao peso, tá? A obesidade. E será que a síndrome metabólica se relaciona da mesma maneira com a apneia do sono? Então, a gente vê que 60% a 70% das pessoas com síndrome metabólica. Então, esse pessoal todo que está no consultório de vocês, com a síndrome metabólica, que vocês veem isso todo dia, eu tenho certeza, 60% a 70% deles têm apneia do sono. As pessoas que têm síndrome metabólica têm de 6 a 9 vezes mais probabilidade de ter apneia, de estar presente também entre os pacientes com apneia do sono do que na população geral. Então, inegavelmente, são doenças que coexistem. A apneia, sim, pode levar ao aparecimento de síndrome metabólica ao longo do tempo, se ela não for tratada, mesmo em indivíduos magros. E a apneia está lá dentro do consultório de vocês, nesses 70% de pessoas que têm síndrome metabólica e apneia do sono. E aí, agora, nesses tempos de agonista do GLP-1, a gente tem que pensar melhor ainda nesse assunto, porque será que a apneia é só um epifenômeno da obesidade, síndrome metabólica, ou se a apneia pode potencializar essa desregulação metabólica nessas condições? E qual seria a melhor estratégia para a gente tratar esse paciente? Então, quando eu dei a aula no congresso do LifeUp, veio uma pergunta depois na salinha que a gente ficou discutindo. Então eu vou esperar e vou tratar só a obesidade e não preciso mais tratar a apneia? Com o CPAP, por exemplo? Então, essa é a pergunta de $1 milhão que a gente vai resolver hoje. Então, a estratégia para perda de peso, incluindo dieta, exercício, medicamento, cirurgia bariátrica, vai resolver as duas coisas? Ou apenas o tratamento da apneia com pressão positiva, com CPAP, vai resolver? Ou terapia combinada seria a melhor opção? Então, eu vou convidar vocês a pensar um pouquinho sobre isso. E por quê? Porque o que aponta a literatura? Que mais do que comorbidades, elas convivem ali num ciclo vicioso, numa encruzilhada metabólica que se retroalimenta em todos os sentidos, e a gente vai conversar sobre isso. E essa conexão, ela deve estar passando desapercebida na maioria dos consultórios por aí. Por quê? Porque a gente tem uma deficiência de educação em relação ao sono nas nossas faculdades até hoje, né? Eu não tive nada na minha faculdade, tudo bem, foi há 30 anos atrás, praticamente, mas eu ainda tenho sobrinhos que estão na faculdade de medicina e tudo, e eu vejo que ainda é pouco falado. Então, é dessa maneira, a apneia do sono e obesidade com uma via de mão dupla, diabetes e apneia do sono, síndrome metabólica e obesidade, diabetes e apneia do sono, então a gente está ali nesse embolado aí, a gente tem que
em todos esses consultórios de endócrino, de cardiologia, está atento a isso. E como é que se explica essa correlação? Então, a base disso é a hipóxia intermitente. Então, eu mostrei para você esse gráfico aqui, é do mesmo paciente lá do início, da polissonografia do tipo 3, essa desaturação que acontece, aí o paciente volta a respirar, a saturação sobe, ele para de respirar, de novo a saturação desce. Então, isso aqui são 2 minutos na tirinha de cima, e na tirinha de baixo, a gente tem uma noite inteira, é o mesmo paciente, e vocês vejam que a saturação de 100 está aqui em cima, 90 está aqui, 70 está aqui embaixo, e como esse paciente desatura, e essa característica de gráfico de oximetria, com esse traçado todo, né, cheio de tracinhos para baixo, assim, é que é típico da apneia. Esse pedacinho aqui, ó, que eu estou com o cursor, é um momento que ele não estava tendo apneia. Possivelmente, ou ele acordou, ou ele estava em outra posição, ou em outra fase do sono, ele estava tendo pouca apneia aqui. Então, esse aqui é um traçado que a gente espera como normal. E aí, aqui é um traçado de apneia, aqui, né, em outros momentos aqui desse gráfico. E como é que a apneia, então, vai agravar a síndrome metabólica? Então, existe uma via de mão dupla entre obesidade e apneia. A obesidade causando a apneia por deposição de gordura, principalmente na via aérea superior e em outras coisas, mas a apneia do sono, através da hipóxia intermitente e do sono fragmentado, vai levar tanto a inflamação do tecido adiposo, que também acontece por causa da obesidade, essa inflamação do tecido adiposo, quanto a estresse oxidativo, disfunção endotelial, ativação simpática, ativação do eixo hipotálamo adrenal hipofisário, alterações do perfil metabólico, alterações da microbiota intestinal, e tudo isso com repercussões no fígado, com dislipidemia, com liberação de ácidos graxos, com alteração da resistência à insulina, com gliconeogênese, com glicólise, e a hipertensão por ativação do eixo simpático, disfunção endotelial, por exemplo, estresse oxidativo, tudo isso agindo no vaso e causando a síndrome metabólica. Então, a gente vai ter a apneia através do mecanismo da hipóxia intermitente e da fragmentação do sono, levando a todas essas alterações fisiopatológicas que vão culminar em dislipidemia, em resistência à insulina, hipertensão arterial, fazendo aparecer os sintomas de síndrome metabólica. E aí, eu vou responder nessa aula mais para frente um pouquinho se o CPAP vai resolver essa situação ou não. Em relação à obesidade, que pode estar presente ali no síndrome metabólica, né? Quando a gente vê aquela circunferência abdominal aumentada, mas existe síndrome metabólica sem obesidade também, e aí, mas a apneia do sono pode causar obesidade. E causa através de quê? Quando a gente está com débito de sono, então, tanto na apneia quanto na privação de sono, quanto na insônia, se a gente tem pouco sono, a gente tem mais cansaço, a gente tem menos atividade física, tanto a gente se sente menos disposto para o exercício, quanto a gente se movimenta menos, né? Existem dados sobre isso, e acaba tendo uma diminuição da atividade física durante o dia, que vai favorecer a obesidade. Então, a gente vai causar um desbalanço entre o consumo energético e o gasto energético. A gente vai gastar menos. E a gente vai acabar consumindo mais, porque os níveis de grelina ficam elevados, os de leptina ficam baixos, outros hormônios, tipo cortisol, ficam alterados também. A gente altera também a sensibilidade cerebral ao estímulo alimentar, então a gente tem ativação de vias de recompensa, por exemplo, e a gente tem busca por alimentos mais calóricos, tem um monte de evidência nisso também. Então a gente tem aumento da fome, seleção alimentar inadequada, diminuição do gasto energético. E quando a gente fica muito tempo acordado, a gente tem maior chance de se alimentar. Então, aumento do tempo de ingesta. Então, existe um desbalanço aqui nessa segunda figura da grelina e da leptina, levando a menos saciedade, mais fome e aumento da massa corporal.
E aquela questão que eu falei no início, a gente deve suspeitar de apneia somente nos pacientes que são obesos? Nada disso. 40 a 60% das pessoas com apneia são obesas. Então, quer dizer que 40 a 60% são magras também, né? Se a gente olhar para o 40, 60% são magras. Ou se a gente olhar para o 60, 40% são magras. Então, a estimativa que é mais difundida assim, é que 50% dos pacientes com apneia são obesos e 50% são ou eutróficos ou magros, né? E só que a apneia é muito frequente entre os obesos. Então, por exemplo, na população que vai ser submetida à cirurgia bariátrica, que está em fila para cirurgia bariátrica, está sendo avaliada para cirurgia bariátrica, cerca de 80% tem apneia do sono. Então, obesidade grau 3, 80% a 90% tem apneia do sono. Não tem como não pensar em apneia do sono, não tem como não investigar, como não perguntar, né, sobre a apneia do sono nesses pacientes. E 70% dos obesos, né, considerando o índice de massa corpórea maior do que 30, vão ter apneia do sono. E como é que essa obesidade vai predispor à apneia? Então, existe aquela deposição de gordura na via aérea superior. Então, tem estudos de ressonância, a gente não precisa fazer, tá? É só estudo mesmo. Ressonância de língua, a gente vê que a deposição de gordura na língua é maior, que essa língua é mais volumosa nos pacientes que têm apneia. Então, existe a deposição de gordura nessa via aérea superior. E também a gordura visceral e a gordura subcutânea vão impor uma pressão intraabdominal maior para cima do tórax, né, e comprimir o volume pulmonar. Então, a gente perde também a tração da traqueia, que é uma das coisas que acaba contribuindo para a abertura da via aérea quando a gente está dormindo. Então, a obesidade vai colaborar para a apneia de várias maneiras. E esse gráfico aqui é muito, né, rico, ele é muito confuso, parece, mas ele explica toda essa relação, toda essa fisiopatologia, e eu vou tentar mostrar para vocês aqui por partes. Então, uma pessoa que tem apneia do sono, ela vai ter uma relação bidirecional com diabetes. Tanto a apneia leva o diabetes, quanto o diabetes pode levar à apneia. E como é que o diabetes vai levar à apneia do sono? Através de alterações de neuropatia diabética, de alteração do seio carotídeo, principalmente de neuropatia autonômica, alteração do seio carotídeo que vai alterar a quimiosensibilidade desse seio em relação à hipoxemia, como é que a gente vai reagir, como é que a gente vai respirar durante o sono, já que durante o sono a gente perde o controle voluntário e depende desses quimiorreceptores também para respirar. E a neuropatia também que lesa um músculo dilatador da faringe, por exemplo, ou que leva um estímulo, um desgaste maior dessa musculatura por neuropatia diabética. E como é que a apneia do sono vai levar a diabetes? Então, através da hipóxia intermitente, que a gente falou, daquelas quedas intermitentes da oxigenação, vai haver mais ativação do sistema nervoso simpático, mais estresse oxidativo, mais inflamação, aumentar o cortisol, diminuir IGF-1, levando e resistência à leptina. Então, tudo isso vai colaborar para o aparecimento do diabetes em pacientes que têm apneia do sono. Em relação à obesidade, como é que a apneia leva à obesidade? Através da fragmentação do sono, através do aumento da grelina, através da alteração da sensibilidade à leptina ou da diminuição da leptina e através do tempo diminuído de sono, levando a menos movimento, e através daquilo que eu falei com vocês sobre a sensibilidade ao estímulo, a sensibilidade da amígdala, por exemplo, ao estímulo alimentar, então fazendo com que a gente busque mais alimento. E a obesidade vai levar à apneia do sono pela deposição de gordura na faringe, pela gordura abdominal comprimindo o pulmão, e de uma maneira indireta, através de outros mecanismos. E em relação à hipertensão, olha só, é o único fator da síndrome metabólica onde a apneia tem um efeito unidirecional. A hipertensão arterial não vai levar à apneia do sono. É a apneia que leva à hipertensão. E a apneia do sono está no consenso
americano, que saiu em agosto desse ano, como a principal causa de hipertensão secundária a ser investigada. Não é hiperaldosteronismo, não é estenose de artéria renal, é apneia do sono. Então, a gente deve investigar a apneia do sono. Então, através de quê? Aumento do sistema nervoso simpático, aumento da estimulação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumento da diminuição da pressão intratorácica, então aumenta a pós-carga, aumento do estresse oxidativo e relacionado à microbiota intestinal. E aqui nesse slide também vai aparecer como os medicamentos podem agir bloqueando essas relações e cuidando e tratando dessas relações. Falando de tudo isso, aquela pergunta sobre estratégia terapêutica. A gente vai usar CPAP ou vai perder peso? Ou a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? O que seria mais adequado fazer? Então, o que a gente sabe é que quem tem a apneia do sono não tratada tem mais falha em tratamento de perda de peso, qualquer que seja ele. Tá? A gente tem dados recentes de agonista de GLP-1 também. Mas, baseado em estudos mais antigos, vai ter mais falha de perda de peso, vai ter menor perda de peso, vai ter mais reganho de gordura. Quando perde peso, perde mais músculo do que gordura, quando a gente tem um sono insuficiente ou uma apneia do sono não tratada. Se a gente considerar só usar a apneia num paciente só usar a CPAP, tratar a apneia num paciente com síndrome metabólica, a gente pode até reverter essa síndrome metabólica, mas isso não vai acontecer com uma frequência tão grande. Então, esse é um estudo nacional que foi feito pelo grupo do INCOR, que avaliou se o tratamento com CPAP seria capaz de reverter a síndrome metabólica. Então, pegou pacientes com síndrome metabólica e apneia, e ofereceu tratamento só com CPAP versus placebo. E o placebo, eles usaram um dilatadorzinho nasal daquele de farmácia, que a gente cola aqui. Então, 18% dos pacientes que receberam CPAP tiveram a reversão da síndrome metabólica. Então, isso quer dizer o quê? Que 78%, 72% não teve reversão da síndrome metabólica. Então, a gente não pode cuidar da síndrome metabólica com CPAP somente. A gente tem que acrescentar outras coisas. E nesse ano de 2025, a gente tem todo esse boom, toda essa revolução farmacológica, e há tanto tempo que se pesquisa uma droga que vá tratar a apneia do sono, e a primeira publicação que veio e que saiu na mídia, e que um monte de gente ficou sabendo, e que os pacientes chegavam, mesmo os magrinhos, querendo tomar tirzepatida no consultório, mas é um trabalho que foi publicado no New England Journal of Medicine o ano passado, em 2024, e que avaliou pacientes obesos. Então, em média, eles tinham 115 quilos, esses pacientes, e eles dividiram em duas intervenções. Todos os dois grupos tomaram tirzepatida igual, só que um grupo usou CPAP e o outro grupo não usou CPAP. Então, a perda de peso foi grande, em torno de 17% do peso, como é de se esperar para tirzepatida mesmo. E o que esse grupo viu? Que 50% dos pacientes que usaram CPAP e trataram com tirzepatida tiveram a sua apneia do sono revertida. Não precisava mais usar CPAP depois, não precisava mais tratar CPAP depois, usando tirzepatida durante 52 meses. Então, 1 ano e meio de tratamento. E 42%, um pouco menos de percentual, de pacientes que usaram a tirzepatida e não usaram o CPAP, tiveram a reversão da apneia. Aí, considerando 61% de pacientes que não tinham CPAP, contra 72% dos pacientes que usaram CPAP, melhoraram o índice de apneia em até 50%. Então, se o cara tem 30 apneias por hora e diminuiu para 15, isso é considerado 50% melhora do índice de apneia, que aconteceu com 72%. Então, eles consideraram falar, né, publicamente, que 80% diminuiu a quantidade de apneias à metade. Então, 50% curou a apneia e 80% diminuiu a quantidade de apneias à metade. Então, isso foi uma revolução, assim, para a gente tem que tratar
já tinha que tratar a apneia e junto à obesidade, mas agora ficou um pouquinho menos difícil, né? A gente tinha dados de cirurgia bariátrica, quando era intervenção com estilo de vida, dieta e exercício, também melhora, então 10% de perda de peso com dieta e exercício também tem uma repercussão metabólica, uma repercussão no índice de apneia muito positivo, mas para cura de apneia em 50% dos casos, a primeira vez que a gente consegue é com a tisepatida. E aí tem uma revisão agora de agosto desse ano, que fez uma revisão sistemática das meta-análises que usaram a tisepatida e usaram também... ai, meu Deus, me fugiu o nome agora. Do Wegovy. Para tratar a apneia do sono e obesidade, e todos eles tiveram uma melhora significativa do índice de apneia e da perda de peso, como era esperado. Então, o desafio do tratamento farmacológico é aquilo que todo mundo já conhece. A eficácia não é, essa palavra não é a melhor, limitada, né? Mas não é 100% de resolução da apneia, então a gente, não é que o cara emagreceu 17% do peso dele, que ele vai obrigatoriamente resolver a apneia do sono, e todas as suas consequências vasculares, principalmente, né? Porque as metabólicas a gente pode até assumir que vão melhorar. A adesão e a tolerabilidade não é também das melhores, então eventos adversos acontecem e cerca de 26% das pessoas abandonam o tratamento por causa de eventos adversos, isso é o que está na literatura. Existe uma heterogeneidade de resposta, o custo e o acesso ainda é elevado, né, na nossa realidade nacional, considerando a maioria da população que não tem acesso, e o uso crônico é necessário, porque a suspensão do medicamento provavelmente vai levar a um reganho de peso, mesmo que parcial, e pode levar ao reaparecimento da apneia também. A perda de peso é um fator modificável muito forte, então a gente deve buscar isso. Então, aquilo que eu falei com você, 10% de peso corporal vai reduzir o índice de apneia em até 26%, é os dados que a gente tem na literatura. E a cirurgia bariátrica, apesar de grande perda de peso também, ela não resolveu, não reverteu a apneia em 100% das pessoas. Então, quando a gente está com um paciente tratando obesidade, por qualquer modalidade de tratamento, a gente não pode simplesmente abandonar o tratamento da apneia dele quando a gente atinge o peso ideal, o peso esperado, o peso que a gente estava programando. A gente tem que reavaliar esse paciente novamente. E o CPAP continua sendo o padrão ouro de tratamento para apneia. Então, o tratamento da obesidade tem que estar em conjunto ali, então os médicos de sono também têm que estar atentos a isso e tratar as obesidades, encaminhar para tratamento, se a gente não se sentir capaz de fazer, porque a gente tem melhorado a qualidade de vida, melhorar os padrões, principalmente vasculares, de reatividade vascular, relacionados ao tratamento com CPAP. E o presente e o futuro após esse tratamento combinado, né? Não é um tratamento isolado com CPAP, porque a gente não vai conseguir com CPAP também reverter a síndrome metabólica. Então, quando a gente pensa em CPAP, em apneia do sono junto com obesidade ou apneia do sono junto com síndrome metabólica, a gente tem que visar tratar as duas coisas ao mesmo tempo. E eu queria trazer para vocês, aqui já perto do final, trazer o que vocês podem fazer enquanto especialistas, não especialistas em sono, ou generalistas mesmo, como é que a gente vai agir dentro dos nossos consultórios. Então, as pessoas que são endocrinologistas, por exemplo, elas devem rastrear a apneia do sono sempre que elas observarem um paciente com diabetes tipo 2, com obesidade, ou com outras endocrinopatias de alto risco, como hipotireoidismo, acromegalia e com síndrome metabólica. Como é que a gente faz isso? A gente precisa perguntar. Primeira coisa que a gente tem para fazer é perguntar. Como é que é o sono? Ronca? Alguém já viu parando de respirar durante o sono? Se sente cansado, fadigado durante o dia? A gente não pode ignorar a sensação de fadiga, de cansaço, de sonolência dessas pessoas e imaginar que está vindo de outro, né? Só da menopausa, por exemplo. A gente tem que avaliar essa questão do sono. E ali dentro do LifeUp, a gente tem
instrumentos que avaliam. A gente tem tanto o índice de gravidade de insônia, que está ali como um questionário, o questionário Stop Bang, que é para avaliar risco de apneia. A gente tem como medida no exame físico, que é solicitado ali pelo LifeApp, a medida da circunferência do pescoço, que se correlaciona mais com o risco de apneia e de síndrome metabólica do que o IMC. Então, diante desses pacientes, a gente tem que investigar. Os cardiologistas, quando? Quando tiver hipertensão de difícil controle, isso está no guideline americano. O brasileiro não saiu nada disso, fiquei chateada. Mas no americano está lá. A gente, hipertensão de difícil controle, a gente deve investigar a apneia do sono obrigatoriamente. Então, paciente que toma 3 antihipertensivos, é igual a gente investigar a apneia. Paciente que não cai a pressão durante o sono, então a gente fez um mapa. Não existe descenso noturno. Tem que investigar a apneia. Fibrilação atrial, todo mundo investigar a apneia. Depois de ablação, se a gente tem uma apneia do sono grave não tratada, 80% dos pacientes vão ter recorrência de fibrilação atrial. E paciente com hipertrofia ventricular esquerda, insuficiência cardíaca congestiva grave, porque pode ter respiração de Chine-Stokes, que é um marcador de mortalidade, né? E a gente tem coisas para fazer sobre isso. E a todos, né, lembrar que a obesidade por si só, ela não é o único fator de risco para apneia, e a gente tem que olhar para os magrinhos, porque eles podem ter apneia por causa de outros fatores, então, por causa de outros endótipos e outros fenótipos. Sendo assim, se esse cara, que é o protótipo da apneia do sono, um homem de meia idade, obeso, sonolento na sua sala de espera, se você abrir a porta e esse cara estiver lá, você tem que perguntar para ele se ele ronca e se ele tem apneia do sono. Porque às vezes ele já sabe até e nem trata. Mas aquele é o óbvio. A gente tem que lembrar de perguntar para outras pessoas também. Então, quando a gente não é médico especialista em sono, quando esse paciente não buscou a gente por causa desse ronco, por causa dessa apneia, a gente tem que olhar características físicas. Então, uma criança que é respiradora bucal, uma pessoa que tem uma retrognatia, uma micrognatia, uma senhora muito idosa que queixa de insônia e de fadiga durante o dia, uma mulher grávida que está roncando muito, uma mulher que está entrando na menopausa, uma pessoa com com trissomia do 21, com síndrome de Down. Então, essas pessoas, e as pessoas que têm síndrome metabólica, que têm diabetes, que têm hipertensão, a gente tem que perguntar também sobre a apneia. E eu vou contar para você o meu segredo. Eu vejo a apneia do sono o tempo todo. Eles estão por aí e eles não sabem. Então, eu quero que o meu desejo é que todos vocês tenham essa visão em relação ao sono, em relação à apneia, que vocês vejam tantas apneias quanto eu vejo por aí. E então é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço muito a oportunidade ao pessoal do LifeApp, que me convidou para estar aqui. E eu vou aproveitar para divulgar que eu tenho um curso que chama Sono na Prática, que eu tenho o objetivo de informar aos médicos sobre o sono e capacitá-los a investigar esse sono, a perguntar sobre o sono, a pedir corretamente os exames e a cuidar das principais doenças do sono, mesmo não se tornando um especialista em sono, sem necessidade de fazer uma pós-graduação, mas sabendo aplicar o sono na sua prática clínica diária, porque isso, gente, faz muita diferença na vida dos pacientes, no controle das doenças. É uma coisa que quem atua dessa maneira, e eu vejo alguns alunos que já fizeram o meu curso fazendo isso brilhantemente no interior, com pouco recurso, e fazendo dar certo. Tá bem? Muito obrigada. Muito obrigado, Simone, foi excelente. Eu acho que conseguiu trazer 2 assuntos extensos aí para abordar, né? De forma simplificada, direta, sem enrolação e sabendo o que está falando. Eu acho que conseguir fazer isso com assuntos tão complexos assim, tem que entender, né? Para conseguir ir direto ao ponto e tornar eles mais simples.
Eu quero aproveitar que se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal... já vi que tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui, né? Boa. Nós tivemos uma aqui da Ana Paula, doutora Simone. Um paciente obeso que teve uma expressiva perda de peso e com história de apneia do sono pode ter uma apneia residual? Ou seja, deveria investigar com polissonografia novamente e os demais parâmetros, isso? Ana Paula, deveria. Então, é muito importante que a gente investigue por causa daquilo que eu apresentei para vocês, né? Então, no SURMOUNT, que é esse estudo mais recente que usou a trizepatida, que os pacientes tiveram 17% de perda de peso, metade deles reverteu a apneia. A outra metade não reverteu, então precisa continuar tratando. Então, a gente tem que, sempre depois dessa perda de peso, a gente atingir o peso alvo, a gente novamente investigar esse sono para decidir se a gente vai poder deixar esse tratamento de lado. Por quê? Porque a apneia traz repercussões cardiovasculares, cerebrovasculares, né? Então, a gente precisa mesmo continuar avaliando esse paciente. Boa, bom ponto. Boa pergunta. Se alguém mais quiser fazer pergunta, o pessoal pode mandando no bate-papo ou na abinha de perguntas, a gente vai acompanhando. Eu vou aproveitar e vou fazer algumas perguntas. Vamos! Não, um primeiro comentário que é interessante que o Stop Bang, na avaliação dele, ele já traz alguns fatores da síndrome metabólica, né? Então, ele já olha para a pressão aumenta o risco. No Life Up, ele aparece em 3 perguntas no questionário do Stop Bang, mas a gente faz ele completo, porque os outros fatores a gente já pega automático, né? Porque já mediu que o Stop Bang usa, nós já sabemos o IMC dele, que o Stop Bang usa, o sexo, a gente já sabe. Então, o resto já vem automático. E ele traz isso, né? IMC, pressão arterial, a circunferência do pescoço, que também estão relacionados com a síndrome metabólica. Todos os questionários de avaliação de apneia, existem outros, né? Existe o Berlin, que talvez alguém possa conhecer aqui. Todos eles têm uma referência à hipertensão, principalmente, à obesidade. Então, tá lá, a síndrome metabólica tá sempre junto. Só reforça como isso anda junto mesmo, né? E eu queria aproveitar, já que a gente está usando o Stop Bang no dia a dia, né? Que bom que a gente está fazendo esse rastreio, né? Essa interpretação do Stop Bang, porque ele é um questionário que ele tem uma precisão muito boa, tal, mas às vezes ele não vai dar a resposta certa. A gente vai ter que fazer, ou então ele vai nos dar o caminho, a gente vai ter que investigar mais, né? Ou o paciente, por exemplo, se ele vai falar do ronco, às vezes ele mora sozinho e ele não sabe se ele ronca, não sabe se ele para de respirar. Isso. Então, a gente fica meio perdido nisso. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode usar aplicativos. Então, existe um que é gratuito, chama Snore Lab. Deixa eu colocar aqui na mensagem aqui para vocês saberem qual é. Snore Lab. Então, esse aplicativo consegue gravar o ronco da pessoa. Quando ele é gratuito, ele grava fragmentos desse ronco, não grava contínuo. Mas ele dá uma estimativa muito boa se a pessoa está roncando ou não. E ele classifica ronco leve, ronco épico. E a gente consegue acompanhar, por exemplo, a perda de peso. Eu fiz um Snore Lab antes e o cara emagreceu, faço o Snore Lab de novo e vejo o quanto que melhorou. Melhorou tudo, não melhorou tudo. Então, isso pode ajudar a gente nessas decisões em relação a fazer exame, não fazer exame. Vai entender. E para quem usa a polissonografia tipo 4, o Biologix, que é muito, muito difundido hoje no Brasil, o Biologix também tem lá dentro da plataforma deles uma monitorização de ronco, que também pode ser autorizada, mas ela não fica gratuita para quem não é assinante. Então, só quem tem um Biologix, o médico que tem um Biologix, que vai conseguir pedir. Legal. Esse paciente que eu peguei no consultório, e ele tá lá, deu risco de apneia moderado ou alto no Stop Bang, né? Eu quero saber dele, eu quero saber, assim, como é que eu faço com ele? Eu pergunto porque eu acho que é uma dúvida comum, e porque eu já tive, no início, eu mudei um pouco minha conduta.
No início, a minha prática era muito assim, o paciente vem, eu fiz aquele mapa da saúde completo ali, um monte de fator, e um deles deu alto risco de apneia. Eu apontava para o paciente, olha, isso aqui é super importante, está influenciando na tua pressão, está influenciando na síndrome metabólica. Mas, como a gente está iniciando um programa de mudança, agora um dos objetivos é emagrecer, vamos reavisar como é que vai estar isso no futuro. E eu meio que adiava isso, mesmo o paciente com alto risco de apneia. Uhum. Provavelmente estava fazendo uma apneia grave, né? Esses de alto risco normalmente estão fazendo uma apneia importante. Eu deixava para depois. E daí eu comecei a antecipar essa indicação para o médico do sono para prescrever o CPAP, e eu mudei um pouco, eu comecei cada vez eu faço isso mais cedo. Então, hoje, quando o paciente vem com alto risco, eu já tendo a encaminhar ele, claro que eu vou conversar com ele, eu vou ver que caminho que ele quer seguir, né? Se ele está disposto a isso e tal. Mas eu já tendo a já mandar para o médico do sono para ver se ele já inicia esse CPAP, porque ficou muito mais fácil depois que ele inicia o CPAP, tu fazer o programa de mudança de estilo de vida, né? Porque ele tá mais bem disposto, ele está mais animado depois que ele começa a tratar a apneia. E lembrar que tratamento de apneia não é só o CPAP, né? Então, eu coloquei o CPAP ali porque a gente está tratando de pacientes, né, potencialmente obesos, que vão ter uma resposta melhor ao CPAP, apneia grave, que vão ter uma resposta melhor ao CPAP, mas a gente tem aparelho intraoral, a gente tem fono, a gente tem outras modalidades de tratamento sérias que podem tratar a apneia sem CPAP. Então, às vezes, o paciente não está disposto ao CPAP, mas ele está disposto a alguma outra modalidade de tratamento que pode ajudar muito. Excelente. Sarcopenia e apneia tem relação, Simone? Eu nunca fui atrás disso. Então, o que acontece é que a apneia do sono, fragmento de sono, traz um sono de qualidade ruim, a gente vai ter menos sono profundo, menos sono REM, a gente pode ter alteração de hormônios anabolizantes, né, de GH, né, que pode colaborar para que a gente perca mais massa magra e tenha mais dificuldade de ganhar. Então... E a relação inversa, por daqui a pouco a musculatura, daqui a pouco está um pouco mais hipotônica, de repente, mais fraca? Então, qualquer causa que leve à hipotonia muscular, que leve à flacidez muscular, que leve à lesão muscular da via aérea, por exemplo, doença neuromuscular, o diabetes que eu falei, né, através da neuropatia pode lesar a musculatura, mas o que eu vou falar? Mulher na menopausa, né, que ficou mais flácida, que está sem repor hormônio, a gente pode, esse grau de flacidez da musculatura do idoso, né? Então, a língua também fica flácida. Então, do mesmo jeito que a gente palpa do lado de fora, que está tudo mais molinho, a parte de dentro também está mais flácida e relaxa com uma intensidade maior. E tudo que potencializa esse relaxamento, então, um remédio benzodiazepínico piora a apneia pra caramba, né? Bebida alcoólica, mesma coisa. Então, tudo que relaxa a gente, que potencializa esse relaxamento, vai causar mais apneia. E esses poderiam todos ser em caso do paciente magro com apneia que a gente estaria deixando passar, né? Exatamente. O sono longo também é um alerta, né? Aquele paciente, não, eu durmo melhor que meu sono, ninguém me acorda, é ótimo, eu durmo mais do que a cama. Uhum. Então, o sono longo, a gente, em relação à quantidade de sono, isso não é uma coisa muito resolvida ainda, né? Mas em relação à quantidade de sono, a gente tem um risco aumentado quando a gente tem menos de 6 horas de sono, então 6 horas para menos é risco de mortalidade até aumentada, né? E 9 horas para mais também. Então, o ideal para um adulto é de 7 a 9 horas, sendo que menos de 6 horas aumenta muito o risco e mais de 9 horas aumenta risco. Mas esse mais de 9 horas, eu, assim, como especialista, que eu desconfio, o cara que dorme mais de 9 horas e tem risco aumentado, é porque às vezes ele tem uma doença do sono que ele não está tratando direito, e com isso ele precisa de mais sono para se recuperar, e aí o risco dele está aumentado por causa da doença do sono, e não porque ele está dormindo 9 horas e meia. Entendeu? É uma percepção minha, assim, mas... Mas provavelmente essas 9 horas seria de um sono ruim, né? Seria de um sono ruim, exatamente. Sim, esse cara que dorme muito é porque ele dorme muito mal, na verdade, e ele precisa dormir muito para conseguir recuperar alguma coisa. É essa interpretação que eu faço, mais ou menos. E a crença popular é assim, né? O cara que... eu sou bom de dormir, qualquer lugar que eu bato eu durmo. Isso para mim é sonolência excessiva diurna, entendeu? Para o cara é um
um bom de cama, um bom dormidor. Ou, eu durmo bem, chega ronco a beça. Então, roncar nunca é normal, né? Quer dizer que a via aérea está obstruída, que a gente está tendo dificuldade para passar o ar. O Renato perguntou uma última, depois a gente vai para a salinha, a gente vai seguir o papo ali nas salinhas, vai ficar mais descontraído. Tá. O posicionamento durante o sono, se existe alguma orientação geral que ajude a diminuir a apneia? Então, existe um percentual de pessoas que não é 100%, que vai ter mais apneia na posição de decúbito dorsal, na posição supina. Então, quem tem apneia, a gente recomenda sempre que durma de lado, não necessariamente do lado esquerdo, do lado direito, mas que durma de lado e não de barriga para cima. A gente pede tem trabalhos que mostram que a gente elevar um pouco a cabeceira, diminui um pouco o ronco e diminui um pouco a apneia. Como a gente eleva para refluxo gastroesofágico, por exemplo, porque uma das alterações que podem acontecer na apneia é um deslocamento de líquido mais rostral que vai levar a mais deposição de líquido nessa região e mais apneia. Então, elevar um pouco a cabeceira é uma coisa que faz bem para quem tem apneia do sono, e dormir com o travesseiro um pouco mais alto, um pouco mais firme. E existe educador físico, fisioterapeuta, que é especialista em ergonomia do sono. Existe. Nossa, legal, não sabia. É bem legal. E a gente pode tratar a apneia posicional com medidas posicionais. A literatura mostra, e a experiência também, de que essa terapia posicional, de você colocar o paciente para dormir de lado, não se sustenta durante muito tempo. As pessoas se adaptam e voltam a dormir no decúbito dorsal, por exemplo. Mas a gente tem como tratar a apneia dessa maneira, com algum limitador a você voltar para a posição de costas. Antigamente costurava um bolsinho com uma bolinha de tênis nas costas do pijama, para a pessoa se sentir incomodada e ela volta a deitar de lado. Mas hoje em dia existem uns dispositivos que a gente coloca assim, que tem um volume atrás que impede com que você deita A gente usa travesseirão também, travesseiro de corpo, também para manter o decúbito lateral. Boa. Várias dicas valiosas. Antes de a gente ir para a sala, pessoal, nós vamos fazer um sorteio que o Jean anunciou ali. Nós ganhamos uma cortesia não, um cupom de 50% de desconto, a gente vai distribuir hoje para quem está presente aqui na aula para o congresso do CBMEV, agora de 23 a 26 de outubro, aí na cidade da Simone. Vai estar lá, Simone? Aqui em Vitória, gente, venham, aqui é muito legal, muito lindo, o congresso vai ser ótimo. Aproveitem, agora nós estamos dando um empurrão a mais para quem quiser participar. Então, nós vamos fazer assim, ó, eu tenho aqui a lista de quem se inscreveu, e daí eu tenho o número de escolhe um número, Simone, de 2 a 59. Eu vou ver se quem se inscreveu está aqui presente nesse número. Se tiver, a gente já dá o cupom para o congresso. 11. 11 é Gabriela Marostica. Eu não sei se ela está aqui com a gente, né? Mas Melissa não tinha entrado ainda. Gabriela, se estiver conosco, dá um oi para ganhar o cupom. Eu acho que não. Já vamos sorteando o próximo. Se ela aparecer, a gente volta atrás. Mais um, Simone. 2 a 59. 53. 53, Ana Paula. Ela estava com a gente. Ana Paula fez pergunta até. Cadê você, Ana Paula? Eu acho que já merece, né? Ela ficou até o fim. Qualquer coisa eu chamo ela. Tá aqui, boa! Ai. Ana, nós vamos te mandar o cupom no privado. Ah, não, vai estar viajando. Puxa, a vida não vai no congresso. Então nós temos mais um para distribuir. Vamos Fala lá. com ela para escolher. Para Ana Paula escolher. Bota um número entre 2 a 59, Ana. Botem no chat. (17) Igor Figueiredo está conosco? Não sei se o Igor está. Eu acho que o Igor não está. Mais um, Ana. Pode mandar mais um. Se o Igor aparecer, tem tempo ainda. 50.
50 é o Renato. O Renato já vai estar com a gente no stand. Então, ele já vai ter a inscrição dele. Mais uma chance. 35. 35. Mariana Hofmeister. Não sei se está conosco. Vamos tentar mais um, senão amanhã eu falo no grupo para quem não estava presente, mas foi sorteado por Quem primeiro. quiser vir, né? Ó, Renato, tu não ganhou, Renato, não. Mais uma, na última, 42. Doutora Bruna Ortiz. Bruna, acho que não. O primeiro que tu falou, Simone, foi... lembra qual que foi? 11. Foi 11. Tá, então eu vou falar para a Gabriela, que foi a primeira sorteada. Entre os que querem... Quantos tem que querem aqui? Escrevam aí no chat. Vamos ver se dá. Quem vai no congresso? Quem estava afim de ir no congresso não comprou ainda. Eu vou ter que falar no grupo. Ninguém vai no congresso, não é possível. Um baita congresso. Bom, ninguém... Eu vou dar um workshop de sono lá, hein, gente? Pois é, eu vou dar um workshop de check-up lá. Eu acho que está muito tarde que a gente conseguiu os cupons. 50. Ó, a Thaisa se manifestou. Ó, a Samira vai no teu workshop, a Simone. Que bom. Thaisa, 59, não entendi. É o teu número? Não é o teu número 59. Tu quer ir? Tu já está inscrita no congresso? Ó, eu vou dar o cupom para a Thaisa, se ninguém mais se manifestar. Tá bom. Thaisa está inscrita ou não? Thaisa ganhou. É. Tá, bom, fechei com a Thaisa aqui. Se ela já tiver inscrita, depois a gente distribui no grupo ali. Fechado. Vamos para essa linha, a gente segue a conversa lá, pessoal.